Uma onda de desemprego lava a Europa. Nos 16 países da zona do euro, a economia deve encolher 4% este ano. E há pouca chance de recuperação em 2010. A Espanha, que nos últimos 30 anos passou de país pobre para um dos maiores investidores internacionais, inclusive no Brasil, é um dos mais atingidos pela crise. Em nenhum outro país desenvolvido, o desemprego atingiu números tão alarmantes. Os investimentos diretos da Espanha no Brasil cresceram 75% no ano passado. Somos o terceiro destino de recursos europeus para países emergentes. Até que ponto essa crise que consome a Europa pode nos afetar? O mesmo vento que infla o orgulho dos espanhóis é o que corre solto pelas construções sem paredes. É o que sopra nas janelas de apartamentos onde ninguém vai morar. As obras inacabadas são o retrato de uma economia que pisou no freio de repente, depois de 30 anos de crescimento acelerado. Desde a morte do ditador Francisco Franco nos anos 70, o país enriqueceu e se transformou numa das estrelas mais brilhantes da União Europeia. A Espanha foi sempre apontada como o maior símbolo de sucesso do euro. A moeda ajudou a transformar um dos países mais pobres do continente num grande investidor internacional. Essa prosperidade chegou ao limite e, mais do que isso, nos próximos anos, a Espanha vai empobrecer. O Fundo Monetário Internacional diz que a crise vai se arrastar até 2014. Em 2009, a economia espanhola deve encolher cerca de 3%. Mesmo antes da crise internacional, o modelo de crescimento da Espanha já estava com os dias contados. Imóveis cada vez mais caros, financiados com dinheiro fácil, juros baixos e prazos a perder de vista. O crédito sumiu de repente e acelerou todo o processo. O estouro da bolha imobiliária espanhola continua se espalhando por outros setores da economia. No auge da especulação, os preços chegaram a níveis tão elevados que a Espanha até hoje tem os apartamentos mais caros do mundo em relação à renda média da população. Foi um fenômeno parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. Os mecanismos financeiros foram diferentes, mas a raiz do problema nos dois países é a mesma: crédito fácil para quem nunca seria capaz de pagar. O economista Alfredo Arahuetes diz que a Espanha hoje sofre as consequências de ter escolhido o caminho mais fácil para crescer: o endividamento externo. Hay una parte del endeudamiento que yo llamo que es un endeudamiento valiente, ¿no? Hay una parte que es endeudamiento de las empresas españolas, de las grandes empresas españolas o de las medianas grandes empresas españolas que han utilizado ese endeudamiento para internacionalizarse. Entonces yo no voy a decir que Telefónica, Repsol, etcétera, las grandes compañías eléctricas que tienen un cierto nivel de endeudamiento son empresas muy capaces de generar beneficios y van a poder devolver el endeudamiento sin ningún problema. Pero además del endeudamiento de las empresas, que tiene esa dimensión, hay una parte del endeudamiento que ha ido para financiar el crecimiento del sector inmobiliario y para financiar consumo. En el sector inmobiliario ha habido una burbuja, hay que decirlo claramente, una burbuja inmobiliaria. Hay una parte importantísima del crédito internacional que ha sido canalizado internamente hacia el sector de la construcción y ha dado en una gran burbuja. Esa gran burbuja es la que se está pinchando ahora y le ha dado y le puede dar problemas a los bancos en España. Y por otra parte ha habido una parte de endeudamiento que ha ido directamente a consumo. Y la parte de endeudamiento que ha ido a consumo la hemos gastado en un fuerte crecimiento de las importaciones. Desde quando a Espanha tomou caminho errado, caminho que conduziria a essa crise? El euro nos dio la posibilidad de acceder, a los españoles de acceder a una política monetaria con tipos de interés muy bajos que no hayamos conocido nunca en nuestra historia. Pues claro, en España ha habido épocas donde ha habido también anteriormente ciertas burbujas inmobiliarias, pero eran de menor dimensión. ¿Por qué? Porque había una parte de la población que era la única que podía acceder a esa vivienda. ¿Por qué? Porque los tipos de interés eran tipos de interés del 16, del 17%. Cuando entramos en el euro, los tipos de interés son tipos de interés que han estado por bajo del 4%. Ha habido un momento en que se estaban dando hipotecas al 2,5%. Claro, hipotecas al 2,5%, crédito al consumo muy bajo. Evidentemente, nosotros nos hemos incorporado a una zona de integración con una moneda única que nos ha dado acceso a una política monetaria de grandes facilidades. Y ahí es muy difícil
adoptar medidas de, llamémoslo así, de represión del crédito. Muy difícil. A crise surge diante dos nossos olhos numa visita ao residencial Francisco Hernando. O nome é uma auto-homenagem. O tal Francisco é o empreiteiro que ergueu a maior obra de iniciativa privada da história da Espanha. Mas ele não tem muito do que se orgulhar. A 40 quilômetros de Madrid, o conjunto de 5.092 apartamentos parece uma cidade fantasma. A praça não é do povo, não é de ninguém. Só 250 famílias moram nos poucos prédios que estão terminados. Nem o doce murmúrio das fontes traz um pouco de paz. A água é roubada, desviada ilegalmente de reservatórios que abastecem a capital da Espanha. Então acá hay muchos que son de los bancos. Todas las torres son de los bancos. 2.000 apartamentos estão nas mãos dos bancos, que financiaram a obra e agora tentam vender com desconto para diminuir o prejuízo. E quem comprou apartamentos parece que se arrependeu. Vende-se, aluga-se, faz-se qualquer negócio do térreo ao último andar. É difícil encontrar um morador. Este comprou um apartamento depois de trabalhar na construção do prédio. Quando a obra acabou, arrumou um emprego na limpeza. Se vive bien, eso sí, más a gusto que no. Sí, más tranquilo. Por lo menos yo sí. Para ele, nunca foi tão bom estar na contramão da história. Ter casa e ter trabalho, enquanto a crise vai tomando proporções cada vez mais assustadoras. La primera ola de grandes desempleados es el sector de la construcción. Y una vez que el sector de la construcción se para y expulsa a todos los trabajadores, muchos de ellos incluso eran emigrantes, ese sector, con los sectores a los que arrastraba, de materiales de construcción, muebles de cocina, electrodomésticos, etc., esos sectores sufren los efectos negativos, destruyen empleo, esa es la segunda ola, y la tercera ola son los servicios vinculados a ese sector. A partir de ahí cae el consumo empieza a afectar a otros sectores, por simbolizarlo en uno es el sector del automóvil, que pierde casi el 50% de las ventas, ese sector tiene que entrar en reconversión, y a partir de ahí todos los sectores afectados por el consumo son los que poco a poco van destruyendo parte del empleo. Por eso en el caso español este proceso ha sido un proceso enormemente rápido, es rapidísimo, hemos pasado de una tasa de desempleo cercana al 8% a una tasa de desempleo que se ha más que duplicado. A taxa de desemprego na Espanha é a maior de todos os tempos, 17,3%. Esse número significa que mais de 4 milhões de pessoas estão sem trabalho, num país de 46 milhões de habitantes. A falta de emprego já se transformou em queda no consumo. Para manter as mesas ocupadas, este restaurante misturou criatividade com solidariedade. Aqui, quem não tem emprego, não paga. O cartaz diz: convidamos nossos amigos e vizinhos desempregados. Quem aceita o convite tem direito a um prato com 2 sanduíches, batata frita e até uma cervejinha para esquecer a crise. Lo que sí que hemos pretendido es que si de alguna manera cada empresa dentro de su rubro era capaz de hacer algo similar, pues entre todos conseguiríamos que esta gente pues lo pase mejor o tenga menos dificultades. Por ejemplo, os 34 restaurantes da rede já atenderam mais de 25 mil desempregados. O custo, equivalente a R$240 mil, é dividido com os fornecedores e até com os funcionários, que decidiram participar também. Economistas já dizem que a segurança social não vai aguentar muito tempo com tantos desempregados. Os problemas se multiplicam. Nesses tempos em que falta dinheiro, sobram bancos e muitos vão precisar de ajuda. O país tem nada menos do que 28 caixas regionais, controladas por políticos que adoram gastar. As avaliações ainda mais pessimistas dizem que a Espanha está à beira de um ciclo de deflação. Quem já foi o orgulho da Europa, agora pode arrastar os 16 países que usam o euro para um período de consequências imprevisíveis. O vizinho mais próximo já está sofrendo. Portugal não criou nenhuma bolha imobiliária e até o mês passado ainda tentava resistir à crise, com uma economia pequena, mas muito mais sólida do que a espanhola. Agora,
todos já têm certeza de que a crise chegou. Mesmo assim, o sistema financeiro português, como o espanhol, tem resistido aos solavancos. O Sem Fronteiras conversou com a diretora do Banco Espírito Santo, Sandra Utsumi. Bom, o sistema financeiro português também esteve numa vantagem em relação ao resto da Europa pelo baixo nível de alavancagem. O mercado imobiliário não se encontrou em nível de bolha como ocorreu em outros países como a Inglaterra, a Irlanda ou até mesmo a Espanha, e também a participação do crédito na economia comparativamente a países desenvolvidos ainda é relativamente baixo. Os bancos também já vinham no processo de adequação de capital junto ao Banco Internacional, o Banco Central dos Bancos Centrais, e assim como na Espanha, no caso português, houve muito pouca necessidade de intervenção do governo no sistema financeiro, comparativamente à Inglaterra, Irlanda ou os Estados Unidos mesmo. E na Espanha, por exemplo, o sistema resistiu até agora, mas vão ser necessárias mudanças e reestruturações também. Você acha que em Portugal e na Espanha o sistema passa por essa crise sem nenhum tipo de mudança ou algo vai ter que ser feito nesses próximos 2 anos? Na realidade, há globalmente uma revisão de todas as formas contábeis que foram adotadas até hoje. O que isso leva a crer? É que os controles de risco vão ser mais acentuados, olhando daqui para frente. Haverá um maior rigor do ponto de vista de como nós vamos reportar a qualidade do crédito e também, na medida em que o mercado começar a se normalizar, os níveis de alavancagem dos bancos também vai ser restrito. Então, é uma mudança para que os bancos que antes emprestavam mais agressivamente ou tomavam mais risco sejam mais cautelosos. E isso leva também a um segundo movimento, que é crescimento em menor escala do que aquilo que nós vimos na última década. Os números ainda são ligeiramente melhores do que a média da zona do euro, mas mesmo assim não são nada animadores. Segundo as previsões da Comissão Europeia, em Portugal, o Produto Interno Bruto deve encolher 3,7% em 2009 e a taxa de desemprego caminha para 9,1% no fim do ano. Nessa Europa sem fronteiras, é fácil importar uma crise. É o grande teste para esses países que se juntaram em tempos de prosperidade. Agora, eles descobrem que suas economias estão unidas para sempre, na saúde ou na doença. Se as dificuldades na Península Ibérica, sobretudo na Espanha, assustam, não é menor o impacto da crise em outros países da Europa. A gelada Islândia derreteu. Passou de país modelo mundial em qualidade de vida dos seus 300 mil habitantes para nação falida, porque seu governo se endividou mais do que podia. E seus bancos não aguentaram o tranco da crise que veio de longe. Caiu o governo. E o novo, recém-eleito, é chefiado por uma primeira-ministra socialista e gay, Johanna Sigurdardóttir. Ela já pediu socorro ao Fundo Monetário Internacional, que vai emprestar 10 bilhões de dólares ao país. A Irlanda, por sua vez, ainda não apelou ao FMI, até porque, como Espanha e Portugal, tem o benefício de adotar a moeda comum da União Europeia, o euro, e conta com o apoio dos vizinhos neste clube de nações. Seus pecados econômicos se assemelham ao da Espanha, na medida em que também alavancou o crescimento numa bolha imobiliária. A Alemanha, terceira economia do mundo, ainda a maior exportadora do planeta, forte em indústria, terá queda de 6% este ano. A França vai encolher quase 3% e a Itália 4%. A dívida pública dos italianos vai atingir nada menos do que 118% da produção anual do país, o PIB. O Reino Unido, embora faça parte da União Europeia, não adotou o euro como moeda e por isso não submete aos controles do Banco Central Europeu. A economia aqui segue um modelo diferente do resto da Europa. É mais liberal, mais aberta, mais ao modelo americano. E por isso mesmo sofreu mais as consequências da crise que veio de Wall Street. O governo aqui em Londres prevê uma queda do Produto Interno Bruto este ano de 3,5%, a maior desde a Segunda Guerra Mundial.
E alguns economistas acham que vai ser pior. Se a Europa Ocidental passa por estes apertos, a do leste, então, se vê estrangulada como não ocorria desde a implosão do comunismo, no início dos anos 90. Vários países da área passam por uma crise que lembra a da América Latina na época da dívida externa impagável. Governos e indivíduos contrataram empréstimos em euros, viram suas moedas se desvalorizar e agora não conseguem pagar o que devem. Um dos exemplos mais graves é o da Hungria. Muitos húngaros compraram casas com hipotecas em euros e, diante da desvalorização do seu forint, não conseguem pagar as prestações. Bancos da Europa Ocidental têm mais de 1,5 trilhão emprestados ao lado oriental e correm risco de ser arrastados pelas dificuldades naquela parte do continente. O FMI já saiu em socorro de países da área, impondo, como de praxe, programas de austeridade financeira que são impopulares e ameaçam governos locais. O Sem Fronteiras, em Londres, procurou o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento. For the most part, the exposure, the assets that these banks have in Eastern Europe, although they are an important part of banking systems in Eastern Europe, they are not a very large part of the overall balance sheet of these banks in the West. There are some exceptions, particularly the Austrian banks, who are more exposed. To what extent do you think that the problems, the economic problems in Western Europe are affecting Eastern Europe? That's a very tight link. So, you know, the crisis originated in the West and it has been transmitted to Eastern Europe largely through Western Europe as opposed to directly, say, from the United States to Eastern Europe. So the biggest impact, of course, came from the large reduction in export demand and also from the large reduction in financing. So far, the international banks have not been a source of transmission, or at least not an important source of transmission of the crisis from west to east. The international banks have an interest in maintaining a presence in the east, and in order to maintain this presence, they need to keep their subsidiaries adequately financed and recapitalized. And even though there has been some reduction in credit going on, of course, by these subsidiaries, by and large, the international banks have supported them. What is the potential for political instability in Eastern Europe? The impressive thing about this crisis is that even though we have had an incredibly severe external shock, much more severe, really, than the typical shock that triggers emerging market crises, the region has not seen a lot of instability financially and particularly politically. Here, you know, if we can take comfort in something, is that emerging markets on the whole, particularly Latin America, to some extent also Eastern Europe, have done some of their homework. And so we see that they're actually coping with the crisis relatively well. I think democratic institutions are very firmly grounded in many of these regions, and so I think we will not actually see a big political upheaval. Apenas 1/4 das exportações brasileiras vão para a Europa. Por isso, a crise de lá nos afeta comercialmente sem nos destruir. Temos uma pauta bastante equilibrada entre os vários continentes. Já nos investimentos diretos, somos o terceiro país entre os emergentes a receber mais recursos europeus. A Espanha, o país mais afetado até agora, investiu 3,7 bilhões de dólares no Brasil no ano passado. E só no primeiro trimestre deste ano, no auge da crise, as empresas espanholas trouxeram mais 1 bilhão de dólares para cá, em setores variados: bancário, telefonia, eletricidade, combustível, rodovias, editoras, lojas de roupas. O Sem Fronteiras procurou o economista Winston Fritsch para avaliar o impacto da crise sobre o Brasil. O investimento espanhol no Brasil aconteceu por uma questão de uma coincidência quase histórica. Eles liberalizaram os setores de infraestrutura durante as grandes reformas que se seguiram à entrada deles na Europa, 80, 90. Tinham companhias muito interessadas em crescer, porque o espaço espanhol não é um espaço tão gigantesco assim.
quando o Brasil começou a privatizar a infraestrutura nos governos do Fernando Henrique, etc., no final da década de 90. Foi uma coincidência de tempos. Exatamente. Eles criaram companhias que depois tiveram uma oportunidade no Brasil muito grande. E os latinos, em geral, perceberam essa oportunidade, perceberam o risco Brasil melhor do que os outros. Então, se você olhar as empresas que entraram em infraestrutura no Brasil, elas são em grande parte, na América Latina como um todo, porque o processo de privatização foi um fenômeno continental. Os países, digamos, latinos, Portugal, Espanha, França, Itália, têm uma participação muito maior do que tinham tradicionalmente no investimento. Se você olha a composição do investimento direto no Brasil, feito por empresas, ele é muito mais anglo-saxão, digamos, antes. É claro que há sempre empresas francesas, de outro tipo, mas é muito importante o investimento americano, o investimento inglês, o investimento alemão, etc. Esses países investiram muito menos nessa época, e aí houve uma mudança na composição do fluxo, né? E essas empresas hoje têm interesses no Brasil, eu poderia citar nomes aqui, mas são líderes em mercado, no setor de eletricidade, os maiores dominam quase todos os segmentos privatizados. Se vai haver ou não vai haver um impacto, depende muito do impacto da crise na matriz, né? Algumas empresas espanholas estão muito afetadas. As empresas de construção espanholas, que em grande parte eram, através diretamente ou de ramos, investidores no Brasil, certamente algumas delas estão tendo problemas. Por outro lado, para as empresas espanholas saudáveis, pode ser que o Brasil fique uma área interessante de investimento na medida em que o mercado mãe, o mercado de casa deles, vai estar numa contração até onde a vista alcança. Então a conclusão é que essa crise na Europa pode nos afetar mais do lado comercial do que do lado do investimento. Do lado comercial é certo que tem um efeito negativo, do lado do investimento possivelmente, né? Aí depende muito do Brasil. O Brasil é visto como uma melhor oportunidade. Aí é uma questão de desempenho relativo do Brasil. Como o Brasil é um consenso, vai desempenhar relativamente bem, né, em relação à Europa, pode ser que eles, nos seus planos de expansão, o Brasil passe para frente dentro do orçamento de capital dessas empresas. Aí sim, realmente seria uma coisa positiva. Mas o efeito generalizado é negativo. Nós vamos passar um ano difícil. A má notícia é que a crise deve se estender pelo menos até o próximo ano. A boa notícia é que ela não tende a desencadear problemas políticos graves e nem a interromper o fluxo de investimentos para economias emergentes. Ao contrário de outras crises, esta aqui não se acentua quando atinge a periferia do sistema.